Pai, eu te liguei para avisar, não para pedir permissão, disse Caio, segurando a chave da caminhonete nova diante da mesa do cartório. A casa da avó já está vendida. Eu olhei para o contrato, vi minha assinatura falsificada e ouvi minha nora rir baixo. O velho nem vai notar. Naquele segundo, com o laudo de câncer dobrado no bolso, eu entendi que meu filho não queria minha cura, queria minha ausência. Fica comigo até o fim, porque essa queda não termina onde eles imaginavam. Tudo começou numa manhã abafada de março, em Santos, quando o cheiro de peixe, diesel e sal entrava pela janela da minha pequena oficina, como se o mar tivesse decidido morar ali dentro. Eu me chamava Antônio Duarte. Tinha 62 anos, mãos grossas de quem passou a vida consertando motor de barco e uma tosse que eu fingia não ouvir. No cais da ponta da praia, todo mundo me conhecia como Tonho do Motor. Chegava pescador com rabeta morrendo. Chegava dono de lancha de rico com pressa. Chegava vizinha pedindo para eu olhar uma bomba d'água velha. Eu reclamava, xingava para dentro, mas resolvia. Quem sabe apertar parafuso sabe também engolir tristeza. Naquele dia, seu Nivaldo apareceu antes das 7 com o motor de popa debaixo do braço, vermelho de sol e nervoso, como criança que perdeu o brinquedo. Tonho, pelo amor de Deus, se isso aqui não pegar até amanhã, eu não saio para o mar. Eu estava dobrado sobre a bancada, tentando esconder a mão no pano. Tinha tossido sangue minutos antes. Pouco, 2 manchas pequenas no guardanapo azul, mas sangue não precisa ser muito para mudar o tamanho de uma sala. É garganta arranhada, eu disse. Nivaldo fingiu acreditar. Homem pobre aprende a respeitar a mentira que o outro usa para continuar de pé. Minha vida cabia em 3 lugares. A oficina no térreo de um sobrado antigo, o apartamento simples no José Menino e a casa de praia da minha mãe, em Itanhaém, fechada desde que ela morreu. Fechada, mas não abandonada. Eu ia lá uma vez por mês, varria a areia da varanda, abria as janelas, passava a mão na mesa de madeira onde ela fazia café coado e dizia: Tonho, casa só morre quando a gente deixa de lembrar. A escritura estava no meu nome. Minha mãe deixou assim, clara como água. Aquela casa era minha, e um dia seria dos meus netos, se meus filhos soubessem honrar. Eu tinha 2 filhos. Caio, o mais velho, corretor de imóveis de alto padrão em São Paulo, daqueles que falam oportunidade até para velório. E Marina, a mais nova, enfermeira residente no Hospital Guilherme Álvaro, vivendo de plantão, ônibus lotado e café frio. Durante anos, eu olhei para Caio como quem olha para um troféu. O menino que saiu do cais e foi vender cobertura na capital. O filho de camisa passada, relógio caro, palavra bonita. Marina eu amava também, claro, mas ela era silenciosa. Estava sempre chegando quando eu já tinha cansado, sempre saindo quando eu ainda não tinha percebido. A tosse piorou no fim da semana. Na sexta, enquanto eu desmontava uma bomba injetora, senti o peito fechar. Não foi dor de filme, dessas que fazem a pessoa cair segurando o coração. Foi uma pressão funda, uma mão por dentro empurrando as costelas. Sentei no banquinho, tentei puxar ar, e a oficina girou devagar. Dona Celina, que vendia marmita na esquina, entrou para deixar meu almoço e me encontrou branco. Seu Antônio, o senhor vai ao médico agora. Eu fiz menção de levantar bravo. Ela colocou a marmita na bancada e apontou o dedo. Ou eu ligo para a Marina. A ameaça funcionou. No pronto atendimento, uma médica jovem pediu raio-x, exame de sangue, tomografia. Eu obedeci com a paciência ruim de quem acha que está perdendo tempo. Quando ela voltou com a expressão controlada demais, eu já sabia. Médico tentando não assustar assusta mais que sirene. Ela falou de uma massa no pulmão esquerdo, de encaminhamento urgente para a oncologia, de investigação. A palavra câncer não veio na primeira frase, mas entrou na sala antes dela. Fiquei olhando o ventilador de teto girar, lento, como se também estivesse cansado de trabalhar. 2 dias depois, no consultório particular indicado por um conhecido, o oncologista não olhou para mim no começo. Olhou para a tela. Disse: carcinoma pulmonar não pequenas células. Falou em mutação. Protocolo combinado. Chance real de resposta se começasse rápido. Eu entendi pouco. Entendi o suficiente. Depois veio a cifra. R$280 mil para o primeiro ciclo completo com imunoterapia, porque pelo SUS a fila para aquele esquema específico podia demorar meses. Meses o senhor talvez não tenha com segurança, ele disse, sem crueldade,
apenas com a secura de quem já viu famílias desabarem naquele mesmo tapete. Saí da clínica na Ana Costa com o laudo dobrado no bolso e a cabeça fazendo conta. Conta é vício de homem que nunca teve sobra. Eu somei a aposentadoria, o dinheiro guardado para arrumar o telhado da casa de Itanhaém, o valor de 2 lanchas antigas que eu ainda podia vender como sucata, a oficina, as ferramentas. Não chegava, nem perto. Pensei em Caio. Meu filho tinha acabado de postar foto num condomínio em Alphaville, sorrindo ao lado de uma piscina que parecia maior que a minha rua. Escreveu na legenda: Deus honra quem trabalha. Eu ri sozinho no ponto de ônibus. Às vezes Deus honra mesmo. Às vezes o cartão corporativo ajuda. Liguei para ele no caminho de casa. 1 toque, 2, 3. Pai, fala rápido. Estou entrando numa reunião. Atrás da voz dele havia música baixa, mulher rindo e barulho de copo. Reunião, pensei. Caio, eu estou com um problema sério. Médico falou em câncer. Preciso começar tratamento. Custa R$280 mil agora. O silêncio durou pouco, mas foi suficiente para eu ouvir tudo que ele ainda não tinha dito. Pai, calma. Essas clínicas enfiam medo para vender. Manda os exames no WhatsApp. Eu vejo com calma. Eu preciso decidir em dias. Eu te retorno hoje à noite. A ligação caiu, ou ele desligou. Dá no mesmo quando a pessoa já foi embora por dentro. À noite, ele não retornou. Na manhã seguinte, também não. Marina apareceu na oficina perto do almoço, jaleco amassado dentro da mochila, olheiras fundas e cabelo preso de qualquer jeito. Por que eu soube pela dona Celina? Perguntou sem me abraçar. Marina era assim. Quando o medo vinha grande, ela virava aço. Eu tentei brincar, porque dona Celina fala mais que rádio AM. Ela não sorriu. Pegou os papéis da minha mão, leu em pé, respirou fundo. A gente começa. A gente quem? Eu, você e quem tiver coração. Naquela mesma noite, ela voltou ao meu apartamento com um envelope pardo. Colocou na mesa da cozinha, ao lado do saleiro em formato de peixe que minha falecida esposa comprou numa feira. Tem R$72 mil. Juntei das minhas economias, vendi a moto, peguei adiantamento de plantão, pedi para 2 colegas. Falta muito, mas é começo. Eu fiquei parado. O envelope parecia maior que a mesa. Marina, você precisa da moto para trabalhar. Eu preciso do meu pai respirando. Ela disse isso sem levantar o tom. E foi justamente por isso que doeu. Naquela hora, eu lembrei de uma caderneta preta que guardava na gaveta da sala. Eu a usava desde que Caio nasceu. Primeiro corte de cabelo, primeira chuteira, primeira febre, primeira mensalidade do cursinho, o dinheiro que emprestei para ele comprar o primeiro carro, o sinal que dei para o apartamento em São Paulo, o empréstimo que nunca cobrei quando abriu a imobiliária. Página após página, Caio aparecia como personagem principal da minha vida. Marina surgia em notas curtas, quase sobras. Marina entrou na escola. Marina passou no vestibular. Marina trouxe remédio para a mãe. Eu abri a caderneta naquela noite e senti vergonha como quem encontra sujeira em casa antes de visita chegar. 2 dias depois, Caio finalmente ligou. Pai, vi por alto os exames. A gente precisa ter cuidado para não cair em golpe emocional. Golpe emocional. Eu estava sentado na poltrona velha, com falta de ar para amarrar o cadarço, e meu filho falava como consultor defendendo o patrimônio. Caio, eu não estou pedindo luxo. É tratamento. Ele suspirou. Eu sei, mas agora estou com caixa preso. Tenho uma incorporação grande, entrada de terreno, taxa, documentação. Se eu mexer, quebra tudo. Quanto você consegue? No momento, nada, mas vou tentar articular. Articular. Quem quer ajudar diz, vou fazer. Quem quer escapar diz, vou articular. Marina escutou parte da conversa da cozinha. Não comentou. Só colocou um copo d'água na minha frente e 2 cápsulas que o médico tinha receitado para a dor. Depois abriu o notebook e começou a preencher formulários de instituições, vaquinhas, pedido judicial, contatos de laboratório. Eu a observava digitando rápido, mordendo o canto da boca. O rosto dela era parecido com o da mãe quando fazia conta para o mês fechar. Senti vontade de pedir perdão, mas perdão dito cedo demais. Às vezes vira mais peso para quem escuta. Fiquei calado e bebi a água. Na quinta-feira, recebi uma mensagem de Caio. Pai, preciso falar da casa de Itanhaém. Pode ser uma solução.
Liguei na hora. Ele falou animado, rápido, quase feliz. Disse que a casa estava parada, dando despesa, que um comprador pagaria R$650 mil, que o dinheiro resolveria parte do tratamento e ainda sobraria para organizar a família. Eu respondi que vender casa de mãe não era decisão para fazer no susto. Ele ficou impaciente. Pai, o senhor está sendo sentimental. Tijolo não trata câncer. E filho trata. A frase saiu antes que eu pudesse segurar. Do outro lado, silêncio. Depois, vou fingir que não ouvi. Eu também fingi muita coisa por muito tempo. Fingi que Caio não esquecia aniversário, apenas era ocupado. Fingi que ele não humilhava garçom, apenas estava estressado. Fingi que a esposa dele, Renata, não me olhava como móvel antigo quando eu visitava o apartamento. Fingi que Marina não se afastava da mesa quando Caio chegava falando alto demais. A doença fez uma coisa estranha comigo. Tirou o luxo de fingir. Quando o ar falta, a mentira ocupa espaço. No sábado, Marina me levou ao laboratório para mais exames. Na volta, passamos de ônibus pela orla. O mar estava verde escuro, cheio de espuma, e crianças corriam perto do canal como se o mundo não tivesse boletos nem laudos. Eu falei com uma defensora pública, ela disse. Talvez dê para tentar liminar. Demora? Pode ser rápido, pode não ser. Ela estava aprendendo a falar como médica. Esperança com freio. Depois completou. Não assina nada da casa, pai. Nada. Me promete. Eu prometi sem entender por que ela estava tão séria. Na segunda, entendi. Cheguei ao cartório porque Caio disse que precisava apenas reconhecer uma cópia antiga para adiantar a avaliação. Fui fraco, cansado, confiando naquela parte de mim que ainda chamava filho de filho antes de chamar de homem. Entrei numa sala fria, ar-condicionado forte, mesa brilhando. Caio estava lá com Renata e um corretor magro de terno azul. Sobre a mesa, um contrato de compra e venda já preenchido. A casa de Itanhaém, vendida por R$720 mil, com sinal pago. Minha assinatura aparecia em 2 páginas. Tremida, mas parecida. Parecida demais. Que palhaçada é essa? Perguntei. Minha voz saiu rouca, mas a sala ouviu. Caio levantou as mãos. Pai, calma. A gente fez uma procuração para não perder o comprador. O dinheiro vai ajudar. Eu não assinei procuração. Renata soltou uma risada curta, olhando para o celular. Caio, eu avisei que ele ia fazer cena. Aquilo me atravessou mais que a falsificação. Cena, meu corpo brigando para respirar, e eles chamavam de cena. O tabelião, constrangido, começou a verificar documentos. O corretor sumiu para o corredor. Foi nesse instante que Caio se inclinou e falou baixo, mas não baixo o suficiente. Pai, pelo amor de Deus, não estraga isso. É a única coisa inteligente a fazer. Renata completou, sem tirar os olhos da tela. O velho nem vai notar depois. Quando começar químio, assina qualquer coisa. Eu olhei para ela, olhei para ele, e alguma coisa dentro de mim ficou fria. Não raiva, frio. Raiva ainda quer resposta. Frio só registra. Peguei o contrato, dobrei devagar e coloquei na minha pasta junto ao laudo. Esta casa não será vendida hoje. Caio mudou de cor. O senhor está jogando contra a própria vida. Eu encostei a mão na mesa para levantar. Não. Hoje eu estou descobrindo quem já jogava. Saí sem esperar elevador, desci um lance pela escada e quase caí no segundo. Marina me esperava na calçada porque eu tinha mandado localização. Quando viu meu rosto, não perguntou nada, só me segurou pelo braço. Respira, pai. Eu respirei. Mal, mas respirei. Naquela noite, pela primeira vez, não abri a caderneta. Deixei-a fechada sobre a mesa, como um bicho que podia morder. Marina fez canja, separou remédio, ligou para uma advogada conhecida de uma colega. Eu escutava pedaços. Falsificação, procuração, cartório, urgência, idoso vulnerável. Idoso. A palavra me irritou, depois me salvou. Às vezes a lei só enxerga a gente quando nos diminui. Que enxergasse então. Eu já tinha sido grande demais para quem não merecia. O tratamento começou graças a uma combinação de liminar parcial, desconto do laboratório e dinheiro que Marina arrancou do mundo como quem tira água de pedra. Ainda faltava, sempre faltava. Cada ciclo era uma parede nova. 280 mil reais viraram 300 e 10 mil reais com medicação de suporte. Depois 355 mil reais com ajuste do protocolo. Dinheiro em tratamento não anda, sangra.
Eu vi a Marina falando com Banco no corredor do hospital. Voz baixa, rosto duro. Não, minha renda não é informal. Plantão é renda. Não, eu não posso esperar 10 dias úteis. 10 dias úteis para quem tem câncer são 10 noites inteiras. No primeiro ciclo, sentei numa poltrona reclinável num salão claro, cheio de bombas de infusão apitando baixo. Ao meu lado, uma senhora de lenço florido rezava sem mover os lábios. Do outro, um rapaz novo jogava no celular com a mãe segurando a mochila. Marina ficou perto da janela, lendo bula que não precisava ler. Quando a medicação entrou, senti um gosto metálico na boca, como se eu tivesse mordido moeda velha. Tentei fazer piada. Parece gasolina ruim. Marina me olhou com vontade de rir e chorar ao mesmo tempo. Então não engole o posto inteiro. O corpo apanhou depois. Em casa, a náusea vinha em ondas, e o sofá virava barco em mar bravo. Marina dormia numa cadeira ao lado, acordando com qualquer mudança na minha respiração. Certa madrugada, abri os olhos e a vi sentada no chão da sala, cabeça encostada na parede, celular na mão, apagada de cansaço. No visor, uma mensagem incompleta para Caio. Você pode pelo menos perguntar se ele. Ela não enviou. Talvez tenha dormido antes. Talvez tenha entendido antes de mim. Caio apareceu só uma semana depois. Chegou de perfume caro, camisa de linho e pressa. Trouxe uma sacola de pães artesanais que eu não conseguia comer. Pai, precisamos conversar sem drama. Marina estava na cozinha e virou o corpo devagar. Sem drama é fácil quando não é você vomitando sangue. Ele ignorou. Sentou à minha frente e explicou que a assinatura no cartório era mal entendido, que Renata tinha se precipitado, que o comprador ainda queria a casa, que poderíamos fazer tudo direito e usar o dinheiro para o tratamento. E quem controla esse dinheiro? Perguntei. Ele sorriu ofendido. Pai, eu sou seu filho. Essa foi a pior resposta possível. A discussão subiu um degrau. Caio disse que Marina estava me manipulando. Disse que enfermeira se achava médica. Disse que eu estava velho, assustado, fácil de influenciar. Marina não levantou a voz. Pegou o celular, abriu uma gravação e colocou sobre a mesa. Era a voz de Renata no cartório, clara. Quando começar químio, assina qualquer coisa. Caio ficou imóvel. Eu também. Não sabia que Marina tinha gravado. Eu gravei porque você me ensinou, Caio, ela disse. Quando gente rica sorri demais, é bom guardar prova. Ele foi embora batendo a porta. No corredor, gritou que nós íamos nos arrepender. A vizinha abriu uma fresta, fingiu varrer o tapete. Em prédio antigo, tragédia particular sempre tem plateia. Eu me senti humilhado, não pelo grito, mas pela percepção tardia. Criei um homem que achava natural ameaçar o pai doente e a irmã exausta. Depois pensei, talvez eu não tenha criado sozinho, talvez eu tenha financiado, desculpado, aplaudido, corrigido pouco. Culpa também pode ser herança. 2 dias depois veio a segunda pancada. Um oficial de justiça apareceu na oficina com notificação de uma ação proposta por Caio. Interdição parcial. Ele alegava que eu, por doença grave, estava incapaz de gerir patrimônio e sendo influenciado por Marina. O pedido mencionava a casa de Itanhaém como bem necessário para custeio médico. Li a peça sentado na bancada, com cheiro de óleo queimado em volta. Meu filho não conseguira vender minha casa, então tentava vender minha capacidade. Era mais limpo que roubo e mais sujo que assalto. Marina leu tudo sem piscar. Depois foi ao banheiro da oficina e vomitou. Eu ouvi a torneira aberta por tempo demais. Quando voltou, o rosto estava lavado e os olhos secos. A gente vai responder. Com que dinheiro? Com prova. Ela abriu uma pasta. Gravação do cartório. Mensagens de Caio. Laudos mostrando lucidez. Declaração da médica. Registros da falsificação. E tem mais uma coisa. Ela hesitou. Renata me ligou ontem sem querer. Como assim? Bluetooth. Ela estava no carro com uma amiga. O celular conectou comigo porque usei o carro dela uma vez para levar o Davi. Davi era meu neto de 7 anos. Marina respirou fundo antes de contar. Renata dizia que Caio precisava resolver o velho logo, porque a incorporadora do Guarujá dependia da entrada da casa. A amiga perguntou, e se ele morrer antes? Renata respondeu rindo, melhor, inventário demora, mas pelo menos para de dar opinião. Marina gravou 30 segundos antes de desligar. Eu escutei uma vez. Não pedi para repetir.
Tem frases que não precisam de eco. Elas entram e ficam. Naquela noite peguei a caderneta preta. Folheei desde a primeira página. Caio com 3,1 kg. Caio andando no quintal. Caio ganhou bicicleta. Caio chorou no primeiro dia de aula. Caio entrou na faculdade. Caio precisava de 12 mil reais. Caio precisava de 40 mil reais. Caio precisava de fiador. Caio precisava da minha fé. Marina aparecia como o rodapé de uma vida mal editada. Peguei uma caneta e tracei uma linha grossa depois da última anotação sobre ele. Abaixo escrevi: hoje meu filho tentou provar que eu já não sou dono de mim. Não chorei. A doença tinha secado algumas fontes e aberto outras. Eu sentia uma tristeza reta, sem espetáculo. Marina entrou na sala e viu a caderneta aberta. Quer ficar sozinho? Não. Ela sentou ao meu lado. Mostrei a página. Ela leu, fechou os olhos por um segundo. Pai, você não precisa odiar ele para se defender. Eu sei. Sabe mesmo? Estou aprendendo. Ela encostou a cabeça no meu ombro com cuidado, para não apertar meu peito. Ficamos assim até o ônibus da madrugada passar lá embaixo fazendo a janela tremer. A audiência de interdição aconteceu por videoconferência porque eu estava fraco. A juíza tinha rosto cansado e voz afiada. O advogado de Caio falou de zelo, urgência, tratamento, patrimônio parado. Marina, segundo ele, era a terceira interessada com acesso indevido às decisões do senhor Antônio. Quando me deram a palavra, eu pedi um minuto para respirar. Todo mundo ficou em silêncio. Eu olhei para a câmera e disse: Excelência, eu posso estar doente, mas entendo perfeitamente quando alguém tenta me roubar com palavras bonitas. Marina abaixou a cabeça para esconder um sorriso. A gravação do cartório foi anexada. A do carro também. O laudo psiquiátrico confirmou minha plena capacidade. A juíza indeferiu a tutela de urgência e encaminhou cópia ao Ministério Público por indício de abuso patrimonial e falsidade. Caio desligou antes do fim. Renata, que aparecia num quadradinho ao lado, ficou pálida. Eu não comemorei. Vitória contra filho tem gosto de remédio amargo. Salva, mas desce queimando. A notícia correu entre os conhecidos mais rápido que doença. No dia seguinte, seu Nivaldo apareceu na oficina com uma caixa de ferramentas antiga. Vende. É coisa boa. Dona Celina trouxe uma lista de clientes que queriam rifar marmita por minha causa. Um rapaz do Yacht Clube, que eu ajudei anos antes sem cobrar, depositou 15 mil reais e mandou mensagem: o senhor salvou meu motor numa tempestade. Agora deixa a gente empurrar um pouco. Eu lia aquilo e sentia vergonha. Não da ajuda. Vergonha de ter passado tanto tempo achando que minha família era só quem tinha meu sobrenome. Marina organizou tudo numa planilha. Ela era metódica como quem luta contra o caos com régua. Entrada, saída, remédio, transporte, consulta, comprovante. Eu brincava que ela devia ter sido contadora. Ela respondia: contador não troca curativo. A cada ciclo, uma rede invisível puxava mais um fio. Colegas dela, pescadores, vizinhos, um antigo patrão da oficina, até uma professora que eu nem lembrava de ter ajudado quando o carro morreu na serra. Ninguém sozinho dava a cura. Juntos, davam tempo. E tempo, para quem está doente, é dinheiro respirando. No segundo ciclo, o médico ajustou o protocolo. Resposta inicial boa, disse, mostrando imagens na tela. Boa. A palavra ficou brilhando no consultório como luz de barco no escuro. Marina apertou minha mão por baixo da mesa. Mas precisamos manter regularidade. Não pode falhar. Aí veio a conta. Mais 355 mil reais em 10 dias. A liminar cobria parte, o laboratório outra. Faltavam 96 mil reais. Eu já não tinha vergonha de dizer que faltava. Vergonha maior era morrer por orgulho enquanto minha filha vendia o sono. Foi então que a casa de Itanhaém voltou à história, mas por outra porta. A advogada descobriu que Caio tinha usado uma cópia antiga dos meus documentos para tentar registrar uma procuração pública em outro cartório, com uma testemunha ligada à imobiliária dele. O comprador, assustado, cancelou. Mas a tentativa deixou rastro. E rastro, quando encontra promotor curioso, vira caminho. A investigação começou pequena, mirando falsificação. Em uma semana, encontrou contratos de imóveis com idosos, procurações suspeitas, comissões por fora, depósitos quebrados. Meu filho não tinha tentado fazer comigo uma exceção. Eu era só o golpe que chegou perto demais de casa.
Um homem chamado Sérgio Pavan apareceu na oficina numa tarde chuvosa. Era ex-sócio de Caio. Usava guarda-chuva preto, sapato caro molhado e uma expressão de quem dormia pouco. Seu Antônio, eu não vim pedir perdão. Vim entregar contexto. Senti vontade de fechar a porta. Marina estava no hospital e eu não gostava de receber sombra sozinho. Mesmo assim, mandei entrar. Sérgio colocou um pendrive sobre a bancada. Tem contratos, áudios e planilhas. Seu filho e Renata usavam idosos como ponte para imóveis travados. Eu participei de parte. Saí quando quiseram usar uma senhora com Alzheimer. E por que me entregar isso? Perguntei. Ele olhou para os motores desmontados, talvez procurando coragem entre peças. Porque vão tentar jogar tudo em cima do senhor. Dizer que a casa de Itanhaém era operação sua para lavar comissão. E porque eu cansei de dever sono. Você quer acordo? Quero. Mas podia fazer sem vir aqui. Vim porque seu nome está no meio. Ele empurrou o pendrive. Eu não toquei. Sérgio, se isso é verdade, entregue à polícia, não a mim. Ele assentiu. Já entreguei. Esse é cópia. Para o seu advogado não ser pego de surpresa. Naquela hora, uma parte antiga de mim ainda quis proteger Caio. Não da punição, mas do abismo. Pai tem um defeito cruel. Mesmo quando o filho segura a faca, a gente lembra dele segurando uma madeira. Eu vi Caio pequeno, correndo descalço na areia de Itanhaém, com a mãe gritando para passar protetor. Vi o adolescente pedindo dinheiro escondido para levar uma menina ao cinema. Vi o homem no cartório. Todos eram ele. Nenhum apagava o outro. Esse era o inferno. Entreguei o pendrive à advogada sem abrir. Não quero assistir. Ela entendeu. Marina, quando soube, ficou calada por muito tempo. Depois disse: a diferença entre justiça e vingança é que justiça continua mesmo quando a gente fecha os olhos. Eu olhei para ela. Quem te ensinou isso? Ela deu de ombros. Plantão de madrugada. A gente vê de tudo. Minha filha falava pouco, mas quando falava parecia acender lâmpada em corredor ruim. O terceiro ciclo veio com febre. Fui internado por neutropenia numa enfermaria, onde o ar-condicionado era frio demais, e a televisão do corredor ficava ligada em programa policial. Marina não podia ficar o tempo todo, mas dava um jeito de aparecer entre plantões. Certa noite acordei e vi Caio na porta de vidro da enfermaria. Não entrou. Estava de boné, barba por fazer, segurando uma mochila. O segurança falou algo. Ele mostrou o documento. Depois desistiu. Nossos olhos se encontraram por 3 segundos. Ele foi embora. Eu não chamei. Às vezes o silêncio é a única porta que não machuca mais. De manhã, havia uma mensagem dele. Pai, precisamos conversar antes que destruam tudo. Eu respondi depois de 1 hora. Tudo o que era meu você tentou vender. Tudo o que era seu, você mesmo destruiu. Ele visualizou e não respondeu. Marina leu e perguntou se eu estava bem. Não. Ela sentou na beira da cama. Mas estou inteiro. Isso era novo. Eu podia estar fraco, careca em falhas, sem apetite, com veias roxas, e ainda assim havia uma inteireza pequena voltando, como mato nascendo em rachadura. A operação foi marcada para julho, em São Paulo, depois da resposta parcial excelente. Excelente foi a palavra do médico, e eu quase pedi para ele repetir como quem pede música no rádio. Antes da cirurgia, quis ir uma última vez à casa de Itanhaém. Marina tentou impedir. Pai, é longe, você está fraco. Então vamos devagar. Fomos de carro emprestado por seu Nivaldo. A estrada tinha cheiro de chuva recente e pastel de posto. Quando chegamos, a casa estava fechada, pintura descascando, areia acumulada na varanda. Abri a porta e o ar antigo saiu como suspiro. Lá dentro, tudo era minha mãe. A toalha de plástico com flores, o relógio parado, a cristaleira com xícaras desemparelhadas. Passei a mão na mesa. Me desculpa, mãe. Falei baixo. Marina fingiu olhar a janela para me dar privacidade. No quarto dos fundos, encontrei uma caixa de fotos. Em uma delas, Caio e Marina, crianças, seguravam uma pipa rasgada. Eu estava atrás, mais jovem, rindo. A mãe deles, Lúcia, aparecia com cabelo preso e olhos vivos. Eu sentei na cama e senti o peso de todos os anos que não voltam. Marina sentou no chão, encostada no armário. A gente pode manter a casa, disse. Não como museu, como lugar. Foi ali que decidi o contra-ataque verdadeiro. Não seria destruir Caio. A vida já estava fazendo isso com competência.
Eu doaria a casa para a criação de uma pequena hospedaria de apoio a pacientes do litoral que precisavam tratar câncer em Santos e São Paulo, em nome de Lúcia e da minha mãe, com usufruto meu enquanto eu vivesse e a administração futura de Marina, se ela aceitasse. O terreno não viraria entrada de incorporação. Viraria cama, café, banho quente, lugar para a gente esperar consulta sem dormir em cadeira. Marina me olhou como se eu tivesse acabado de abrir uma janela dentro dela. Pai, isso é grande. Grande era o erro. A correção não pode ser pequena. A advogada estruturou tudo com cautela. Nada feito no impulso. Laudos, testemunhas, escritura pública, cláusulas, conselho com gente da comunidade. Seu Nivaldo quis ajudar com reforma. Dona Celina ofereceu marmitas para mutirão. Um engenheiro aposentado do prédio desenhou a adaptação de banheiro. A notícia se espalhou. Casa Dona Alzira. Sugeriram, em homenagem à minha mãe. Eu aceitei. Pela primeira vez em meses, um imóvel meu era assunto sem me dar náusea. Caio soube antes da assinatura final. Apareceu na oficina numa tarde de sol duro. Estava magro, sem o brilho de vitrine. O relógio caro tinha sumido. O senhor vai doar a casa? Perguntou, sem cumprimento. Vou dar destino. Isso é loucura. O senhor está tirando o patrimônio do Davi. Davi, meu neto, usado como escudo. Eu limpei as mãos no pano. Patrimônio roubado não educa criança, só ensina. Ele bateu na bancada. Eu errei, mas ainda sou seu filho. E é por isso que estou falando baixo. Ele chorou de raiva antes de chorar de dor. Disse que Renata tinha bloqueado contas, que Sérgio o entregou, que os clientes sumiram, que o Ministério Público queria acordo, que talvez pegasse tornozeleira. Disse que precisava de um lugar para ficar. A frase ficou suspensa entre nós. Um mês antes eu sonhava ouvi-la para poder negar. Na hora, não senti prazer nenhum. Você pode dormir no sofá da sala por 30 dias, respondi. Sem chave da casa, sem acesso a documento, sem gritar com sua irmã, sem pedir para eu mentir. Ele me olhou como se eu tivesse dado esmola. Talvez tivesse. Amor, quando perde a inocência, às vezes se parece com regra. Caio não aceitou naquele dia. Saiu dizendo que preferia a rua. Dormiu 2 noites no carro, pelo que soube. Na terceira, Marina o encontrou no estacionamento do hospital, esperando sem coragem de entrar. Ela ligou para mim. Ele está aqui. Quer o quê? Não sabe. Então traz. Quando chegou ao apartamento, Davi estava com ele, segurando um dinossauro de plástico. Renata havia deixado o menino por algumas horas para resolver a audiência. Davi correu para mim e parou no meio do caminho, assustado com minha aparência. Eu estava mais magro, cabelo ralo, rosto fundo. Ajoelhei devagar. Virei pirata de hospital, disse. Ele riu sem saber se podia. Naquela noite, Davi desenhou 3 pessoas numa folha. Eu, ele e um barco enorme. Caio ficou olhando da cozinha sem participar. Marina fez arroz, ovo mexido e abobrinha. Ninguém falou de processo. Às 10, Davi dormiu no colchão da sala. Caio lavou a louça pela primeira vez na vida dentro da minha casa. Quebrou um copo. Ficou parado, esperando bronca. Eu disse, vassoura fica atrás da porta. Ele varreu os cacos em silêncio. Pequeno começo não merece música, mas merece registro. A cirurgia veio numa terça-feira clara. Entrei no centro cirúrgico com Marina segurando a caderneta preta. Eu tinha pedido que ela guardasse. Antes de me levarem, falei, se eu não voltar. Ela apertou meus dedos com força. Não termina a frase covarde, pai. Eu quase ri. Então guarda isso. Eu guardo, mas você volta para me explicar sua letra horrível. O anestesista pediu para contar de 10 para trás. Cheguei ao 8 pensando que minha filha mandava em mim melhor que qualquer médico. Acordei com dor, tubo, sede e uma luz branca que parecia manhã de outro planeta. O cirurgião disse que retiraram o lobo comprometido, margens limpas, linfonodos em análise, evolução boa. Eu queria perguntar 100 coisas, mas só consegui mexer os olhos. Marina estava ao lado, máscara no queixo, segurando minha mão. Deu certo, ela sussurrou. Deu certo não significa acabou. Significa que o chão apareceu de novo debaixo do pé. Para quem esteve caindo, é quase milagre. No terceiro dia de internação, Caio veio. Trazia uma sacola com mexericas e um pacote de bolacha, água e sal. Compras de quem não sabe cuidar, mas quer parecer útil. Ficou na porta até Marina dizer, entra logo, parece fantasma. Ele entrou. A barba estava maior.
o rosto abatido. Pai, eu virei o rosto devagar. Ele colocou a sacola na cadeira, não na mesa, como se tivesse medo de invadir. Eu assinei o acordo, disse. Vou responder. Vou devolver o que der. Renata pediu divórcio. Sérgio levou metade do mundo junto. Fez uma pausa. Eu mereci. A palavra mereci não conserta vidro, mas mostra que a pessoa viu os cacos. Ele continuou. Eu não vim pedir a casa, nem dinheiro. Vim pedir, não sei. Talvez para o senhor não morrer me odiando. Respirei com dificuldade. O monitor apitou manso. Marina levantou. Vou buscar café. Deixou-nos sozinhos com a coragem dela. Caio sentou. As mãos dele tremiam. Vi nele o menino que roubou moeda da bolsa da mãe e chorou antes de ser descoberto. Vi também o homem que tentou me interditar. Amar alguém é suportar a visão completa. Perdoar é outra coisa. Pedi a caderneta. Marina tinha deixado na gaveta. Caio pegou e me entregou. Abre na marca, falei. Ele abriu onde estava a linha grossa. Leu a frase sobre ele tentar provar que eu já não era dono de mim. O rosto dele se desfez, mas ele não interrompeu. Vira. Na página seguinte, eu havia escrito nos dias antes da cirurgia. Caio pode dormir no sofá, mas não volta a morar dentro da minha cegueira. Ele ficou muito tempo olhando. O que isso significa? Perguntou. Que eu não vou te apagar. Também não vou te colocar de novo no centro. Ele chorou baixo. Não aquele choro bonito de arrependimento editado. Choro feio, de nariz escorrendo, ombros caídos, vergonha sem legenda. Eu sinto muito, pai. Eu fechei os olhos. Sinta por tempo suficiente para virar outra coisa. O senhor me perdoa? A pergunta veio crua. Eu podia dizer sim e aliviar a sala. Podia dizer não e ferir de volta. Escolhi a verdade. Hoje eu não te condeno. Perdão se vier, vai chegar andando. Não vou carregar ele no colo para você. Caio aceitou. Isso, mais que o choro, me mostrou uma fresta. Voltei para casa 10 dias depois. O apartamento tinha cheiro de desinfetante e feijão fresco. Marina montou uma tabela de remédios na geladeira. Caio, agora dormindo no sofá por prazo combinado, acordava cedo para me acompanhar em caminhadas curtas no calçadão. No começo, parecia segurança de shopping, duro, sem jeito. Depois aprendeu a andar no meu ritmo. 2 quadras, banco, água, volta. Às vezes Davi vinha, segurando minha bengala como se fosse espada. Renata aparecia só para buscar o menino, sempre educada demais. A vida, quando não consegue ser feliz, pelo menos pode ficar civilizada. O processo penal avançou. Caio recebeu pena em regime aberto com prestação de serviços, multa e obrigação de reparar vítimas. Perdeu o Cresce por um período. Deixou de ser Caio Duarte, especialista em alto padrão, e virou auxiliar numa obra em Cubatão, depois encarregado pequeno, sem cartão bonito. Voltava para casa com poeira no cabelo e mãos ardendo. No primeiro dia reclamou. No segundo dormiu antes de reclamar. No terceiro me perguntou como tirar graxa debaixo da unha. Eu ri pela primeira vez sem tossir. Agora você quer conselho de velho? Ele abaixou a cabeça. Quero. A casa Dona Alzira começou a ser reformada em setembro. Eu ainda fraco, mas teimoso, ia uma vez por semana olhar. A varanda ganhou rampa, o banheiro ganhou barras, os quartos receberam camas simples e cortinas claras. Na cozinha, Dona Celina comandava voluntárias como general de avental. Seu Nivaldo pintou o portão de azul. Marina, que decidiu prestar especialização em oncologia, organizava protocolos de acolhimento como se a pequena casa fosse hospital de excelência. Não é caridade bagunçada, ela dizia. É cuidado com método. Eu via minha mãe naquela frase. Casa só morre quando a gente deixa de lembrar. Nós lembramos com chave nova. No dia da inauguração, não teve palanque grande. Teve café, bolo de fubá, cadeiras de plástico e vento do mar. Uma senhora de Peruíbe, em tratamento no mesmo hospital que eu, foi a primeira hóspede. Chegou com uma sacola listrada e o marido segurando uma pasta de exames. Quando viu a cama limpa, chorou sem barulho. A gente ia dormir no carro, disse. Eu precisei sair para a varanda. Marina veio atrás. Está tudo bem? Está. Parece que vai chorar. Deixa. Agora eu tenho lugar para isso. Caio apareceu no fim da tarde com Davi. Ficou encostado no portão, sem saber se entrava. Davi não teve dúvida. Correu para dentro, encantado com o quintal, e pendurou na geladeira da cozinha comunitária um desenho novo. Uma casa azul,
Um barco, 4 pessoas e um sol enorme. Não pediu permissão. Criança às vezes entende pertencimento melhor que adulto. Caio olhou para o desenho e depois para mim. Posso ajudar em alguma coisa? Perguntou. Eu entreguei um rolo de extensão. A lâmpada do corredor está piscando. Ele foi. Naquela noite, depois que todos foram embora, fiquei sozinho na varanda da casa Dona Alzira por alguns minutos. O mar não aparecia dali, mas fazia barulho atrás das casas, como um bicho grande respirando. Peguei a caderneta preta. As primeiras páginas ainda eram de Caio. Eu não arranquei. Arrancar seria... Davi pendurou o desenho. Caio trocou lâmpada sem fazer discurso. Casa recebeu primeira hóspede. Escrevi devagar porque minha mão tremia. Hoje a casa deixou de ser herança e virou abrigo. Meses depois, numa manhã de dezembro, voltei ao oncologista para revisão. Exames estáveis, sem evidência de progressão. A frase não é cura definitiva, o médico explicou, mas é uma janela aberta. Eu já não exigia promessas do futuro, bastava uma janela. Saí da clínica com Marina e Caio me esperando na calçada. Eles não eram amigos como novela quer no final. Ainda havia cicatriz, silêncio, contas emocionais atrasadas. Mas Caio carregava minha mochila sem pose, e Marina permitia. Isso, naquele ponto, era quase uma assembleia de paz. Fomos comer pastel perto do canal. Eu consegui metade de um, devagar. Davi chegou com Renata para passar a tarde comigo. Ela cumprimentou Marina, cumprimentou Caio com distância e me entregou uma pasta. São os documentos escolares dele. Achei melhor o senhor ter cópia. Agradeci. Havia muita coisa que eu nunca perdoaria nela. Também havia o fato de ela não ter impedido Davi de me ver. A vida adulta é esse prato mal dividido. Veneno numa borda, pão na outra. A gente aprende onde morder. À tarde, Davi pediu para ir à oficina. Eu não trabalhava mais como antes, mas mantinha a porta aberta. Ele mexeu em parafusos, perguntou nomes de peças, fez barulho com chave inglesa. Caio ficou olhando. Eu nunca aprendi isso com o senhor, disse. Você nunca quis. É. Ainda dá para aprender coisa que não dá dinheiro. Ele sorriu triste. Talvez seja justamente o que eu mais precise. Entreguei a ele um carburador velho. Então limpa, sem pressa. Davi vibrou como se estivéssemos construindo foguete. Nessa mesma semana, Marina encontrou a caderneta sobre a mesa e finalmente leu tudo. Eu estava na varanda quando ela apareceu com os olhos molhados. Pai, eu não sabia que o senhor tinha escrito sobre mim. Eu também não sabia, até escrever. Ela sentou ao meu lado. Doeu ler as páginas antigas. Em mim também, mas as novas. Ela não terminou. Encostou a caderneta no peito. Posso ficar com ela quando? Quando eu morrer? Pai, pode falar. Morte não piora porque é chamada pelo nome. Ela respirou. Quando chegar a hora, posso? Pode. Mas até lá, às vezes eu ainda vou precisar anotar. O grande payoff não veio com prisão espetacular, nem com Renata rastejando, nem com Caio virando santo. Veio numa cena pequena, meses depois, na casa Dona Alzira. Uma família de registro chegou de madrugada. O pai doente, a filha adolescente assustada, a mãe sem dinheiro para hotel. Caio estava lá consertando uma torneira. Marina abriu a porta. Eu sentei na cozinha e preparei café fraco. A menina olhou para mim e perguntou: "Aqui cobra quanto?" Eu respondi: "Aqui cobra que vocês descansem." Ela chorou. O pai dela segurou a xícara com as 2 mãos. Naquele instante entendi. Meu filho tentou vender minha casa para encurtar minha vida. Eu transformei a casa num lugar onde outras vidas ganhariam tempo. Caio ouviu a frase da menina e ficou parado no corredor, chave de grifo na mão. Depois veio até mim quando todos se acomodaram. Pai, eu entendi hoje. O quê? O tamanho do que eu quase destruí. Eu olhei para a pia, para a torneira pingando menos. Quase não é pouco, mas também não é tudo. Ele assentiu. Não pediu abraço. Eu também não ofereci. Alguns abraços precisam construir ponte antes de atravessar. Mas, quando saímos, ele segurou meu cotovelo no degrau. Eu deixei. Hoje, quem passa pela Rua das Gaivotas, em Itanhaém, vê uma casa simples de portão azul com uma plaquinha. Casa Dona Alzira Apoio, a pacientes em tratamento. Talvez não imagine que ali quase nasceu um golpe. Talvez não saiba que a mesa da cozinha foi salva de uma venda falsa, que a primeira reforma saiu de rifa de marmita, motor consertado, plantão dobrado e vizinho vendendo ferramenta.
talvez veja apenas uma casa. Mas casa, aprendi tarde, não é parede. É o que a gente impede que façam com a nossa dor. Caio ainda responde ao processo de reparação. Ainda paga, ainda falha. Tem dia em que some no silêncio antigo e Marina fecha a cara. Tem dia em que volta com pão, remédio e vergonha nos olhos. Eu não o coloquei de volta na caderneta como antes. Não há mais páginas dedicadas a justificar a ausência, mas às vezes registro fatos pequenos. Caio levou Davi à escola. Caio consertou janela da casa. Caio pediu desculpas sem explicar. Não é absolvição. É inventário do possível. Marina virou minha médica sem diploma de filha e depois médica de verdade naquilo que escolheu. Quando a vejo no jaleco andando pela casa Dona Alzira com uma prancheta na mão, lembro dela vendendo a moto, dormindo no chão, dizendo: eu preciso do meu pai respirando. Eu passei metade da vida chamando força de sucesso e olhando para o lado errado da mesa. A força estava na filha que não fazia propaganda de si. Estava nos vizinhos. Estava no velho pescador. Estava na casa parada esperando utilidade. Estava até no meu corpo, quebrado, insistindo em amanhecer. Se você espera que eu diga que perdoei tudo, não vou mentir. Existem frases que não saem. Quando começar químio, assina qualquer coisa. Melhor se morrer antes. Elas ainda passam por mim em algumas noites, mas agora não entram sozinhas. Vêm acompanhadas de outras. Eu preciso do meu pai respirando. Aqui cobra que vocês descansem. Posso ajudar em alguma coisa? A memória não apaga veneno, só aprende a guardar antídoto ao lado. Na última página preenchida da caderneta, escrevi numa tarde de chuva: eu não perdi uma casa. Perdi a cegueira. Doeu mais, mas me deixou vivo. Depois fechei, coloquei sobre a mesa da cozinha da casa Dona Alzira e fui até a varanda. Davi brincava no quintal com um barco de madeira que Caio fez torto e Marina pintou de azul. O mar, escondido atrás das casas, respirava fundo. Eu também. 2 semanas depois da primeira hospedagem cheia, a casa Dona Alzira recebeu uma ligação que mudou outra parte da história. Era uma assistente social de Praia Grande, voz apressada, pedindo vaga para um homem de 58 anos que precisava fazer radioterapia diária em Santos. Ele viria com o filho adulto. Quando ouvi filho adulto, senti o peito apertar por um reflexo antigo. Aceitamos. À tarde chegaram os dois. Seu Maurício, magro, boné na mão, e Leandro, o filho, um rapaz grande, tatuado, olhar duro. Leandro carregava a mala como quem carrega a dívida. Não falava com o pai, apenas respondia o necessário. Marina me olhou de longe. Nós dois reconhecemos aquele tipo de silêncio. Era a família antes da tempestade ou depois dela. Muitas vezes, as duas coisas. Na primeira noite, ouvi discussão no quintal. Leandro dizia que não podia perder serviço para ficar de babá de velho. Maurício respondia baixo, pedindo desculpa por existir naquele tom humilde que dá vontade de sacudir a pessoa. Eu poderia ter fechado a janela. Em vez disso, saí devagar, apoiado na bengala. Aqui em casa, briga pode, humilhação não, falei. Leandro virou bravo. O senhor nem sabe da nossa vida. Graças a Deus. A minha já dá trabalho. Ele abriu a boca para retrucar, mas seu Maurício tossiu e precisou sentar. O rapaz correu para segurar, antes de lembrar que estava com raiva. Foi ali que vi. Ainda havia amor, soterrado de cansaço. Depois, na cozinha, Leandro pediu desculpas sem olhar para mim. Disse que tinha 2 empregos, aluguel atrasado, mãe separada, e que o pai nunca fora fácil. Eu escutei. Não porque ele merecesse a absolvição automática, mas porque ninguém fica melhor quando só encontra a parede. Cuidar de pai doente não transforma ninguém em santo, eu disse. Só mostra o que a gente ainda não resolveu. Ele ficou quieto. Caio, que consertava uma tomada do corredor, ouviu tudo e baixou a cabeça. Às vezes a vida é generosa de um jeito estranho. Põe outro homem repetindo seu erro para você assistir sem poder desligar. Na manhã seguinte vi Caio conversando com Leandro na varanda. Não escutei tudo, apenas pedaços. Eu fiz pior, ele dizia. Eu achei que dinheiro me dava direito de decidir quando meu pai era útil. Leandro ficou olhando para o chão. Caio contou sem heroísmo, sem se pintar de vítima. Falou da interdição, da casa, do processo. Eu pensei em interromper, mas Marina segurou meu braço. Deixa, ela sussurrou. Talvez ele esteja pagando uma parte que não cabe no boleto. Fiquei. Naquele dia,
Leandro acompanhou o pai na radioterapia sem reclamar. Voltou calado, mas colocou água para ele antes de mexer no próprio celular. Essas pequenas mudanças na casa foram me ensinando uma coisa que nenhum médico colocou no laudo. A doença não revela só quem ama você. Revela também o que você ainda pode fazer com o amor que sobrou. Eu não tinha força para levantar motor pesado, nem pulmão para caminhar rápido. Mas podia abrir porta, podia ouvir. Podia impedir que uma pessoa dormisse dentro de um carro na véspera de uma sessão. Podia dizer a um filho bruto que medo não autoriza crueldade. Isso não era pouco. Durante meses, eu achei que sobreviver significava voltar ao homem que eu era antes. Aos poucos entendi que sobreviver era aceitar que aquele homem não existia mais, e talvez nem devesse. No fim de janeiro, veio a primeira audiência de reparação com algumas vítimas dos golpes de Caio e Renata. Fui como testemunha apenas para falar da tentativa contra mim. A sala era fria, com cadeiras alinhadas e gente segurando pastas como quem segura pedaços de vida. Havia uma senhora chamada Ivone, que tinha quase vendido o apartamento por uma procuração enganosa. Havia um viúvo de São Vicente, seu Aramis, que perdera sinal de compra e parte da aposentadoria. Quando Caio entrou, todos olharam. Ele não levantou o queixo. Sentou ao lado da defensora, mãos juntas, rosto pálido. Renata apareceu por vídeo, maquiada, voz controlada. Ela ainda tentava parecer acima da lama. Quando chegou minha vez, o promotor perguntou como eu percebi a fraude. Respondi simples. Eu percebi porque eles esqueceram que velho ainda escuta. Alguns riram baixo, sem alegria. Expliquei a assinatura, a gravação, a ação de interdição. Não exagerei, não precisei. A verdade, quando está madura, não grita. Caio não me olhou enquanto eu falava. Renata olhou o tempo todo, como se tentasse me culpar por não ter sido mais fácil de enganar. No final, a juíza homologou parte do acordo, determinou reparação e manteve medidas restritivas. Não houve cena, houve carimbo. Às vezes, a justiça chega com cara de expediente, mas ainda assim chega. Do lado de fora, Caio me alcançou perto do elevador. Obrigado por não aumentar. Eu encarei meu filho. A verdade já era suficiente. Ele engoliu seco. Eu sei, Renata passou por nós falando ao telefone, sem cumprimentar. Davi não estava lá, graças a Deus. Criança não precisa assistir adulto colhendo veneno. No caminho para casa, Caio ficou quieto. Marina dirigia. Eu ia no banco de trás, olhando a cidade pela janela. Santos brilhava depois da chuva, cheia de poças, ônibus, gente saindo do trabalho. O mundo continuava indecentemente normal. Isso antes me ofendia. Agora me confortava. Na casa Dona Alzira, Marina pendurou um quadro simples na parede da entrada. Quem cuida também precisa ser cuidado. Ela fez questão de colocar em letras grandes, porque dizia que acompanhante às vezes chega mais destruído que paciente. No primeiro mês, quase todos tentavam recusar café, banho, cama. Diziam, não quero incomodar. Marina respondia, a casa existe para ser incomodada. Eu adorava essa frase. Minha mãe também teria adorado. Casa sem incômodo vira vitrine. Casa viva tem toalha molhada, panela no fogo, chinelo fora do lugar, choro no banheiro e risada no portão. Em fevereiro, meu exame trouxe uma sombra pequena que assustou todo mundo. O médico pediu nova imagem, falou em inflamação pós-cirúrgica, mas a palavra recidiva ficou rondando como urubu. Eu voltei para casa quieto. Marina tentou manter postura, mas errou o caminho 2 vezes. Caio passou a noite sentado na cozinha. Às 3 da manhã, encontrei-o olhando para a caderneta fechada. Eu posso ler? Perguntou. Pensei. Depois empurrei para ele. Pode, mas não lê procurando absolvição. Isso aí não é documento para te defender. Ele assentiu. Ele leu por quase 1 hora. Vi quando chegou às páginas antigas e sorriu pequeno. Vi quando chegou à linha grossa e parou. Vi quando leu as páginas novas sobre Marina, Davi, a casa. Quando terminou, fechou com cuidado. O senhor escreveu que eu pedi desculpa sem explicar. Escrevi. Eu explicava demais porque queria escapar. Eu sei. Ele passou a mão no rosto. Pai, se esse exame der ruim. Interrompi. A gente sofre quando chegar. Não antes. Sofrimento adiantado cobra juros. Ele respirou fundo. Pela primeira vez, não tentou controlar o desfecho. Só sentou comigo no escuro.
O resultado veio 3 dias depois. Inflamação. Nada de progressão. Marina chorou no estacionamento, sentada no meio-fio, sem se importar com jaleco, poeira ou gente passando. Caio ficou de pé ao lado, sem saber se abraçava. Eu toquei o ombro dele. Vai. Ele abraçou a irmã. Ela resistiu meio segundo, depois desabou. Não era perdão completo, era cansaço compartilhado. Quem nunca precisou reconstruir família acha que tudo se resolve com discurso. Não. Reconstrução é isso. 2 pessoas que ainda doem aceitando ficar no mesmo abraço por alguns segundos. Davi fez 8 anos em março. A festa foi pequena no quintal da casa Dona Alzira, porque ele mesmo pediu. Queria tema de barco. Renata veio, trouxe salgadinhos e ficou no canto conversando com uma tia. Caio montou uma mesa torta. Marina corrigiu. Eu fiquei encarregado de não carregar nada e desobedeci pouco. Na hora do parabéns, Davi puxou minha mão de um lado e a de Caio do outro. Renata filmou. Por um instante a imagem poderia enganar. Família sorrindo, bolo, vela, criança feliz. Mas eu já não precisava de engano para aproveitar uma cena boa. Sabia que havia rachaduras fora do enquadramento. Mesmo assim, a vela acendeu. Depois da festa, Davi me entregou um desenho. Era diferente dos outros. Mostrava uma casa azul com várias janelas, e em cada janela havia um rosto. No portão ele desenhou um velho de bengala segurando uma chave enorme. Embaixo escreveu com letra torta: Casa do vô que deixa a gente ficar. Eu ri e senti a garganta fechar. Posso pôr na geladeira? Perguntei. Nessa aqui ou na outra? Ele apontou para a cozinha comunitária. Aqui, porque é de todo mundo. A criança tinha resumido melhor que qualquer estatuto. Naquela noite, colei o desenho na geladeira da casa Dona Alzira com o antigo ímã de Joaninha que recuperei de uma caixa em casa. O mesmo ímã que segurara um desenho de Davi antes de Renata levá-lo embora. Fechei a porta devagar e fiquei olhando. O retângulo vazio da minha geladeira de Santos doera como perda. Este novo papel não apagava aquele vazio, mas mostrava que algumas coisas voltam de outro jeito. Não iguais, talvez mais verdadeiras. O tempo foi passando sem virar milagre. Minha respiração continuou curta. Algumas manhãs tinham dor. Alguns exames ainda roubavam sono. A casa Dona Alzira vivia cheia de problema. Infiltração no quarto 2, geladeira queimada, voluntária que faltava, doação que atrasava, hóspede que chegava com raiva do mundo e descontava em quem estava perto. Mas problema vivo é diferente de problema morto. Problema vivo chama gente, ferramenta, café, solução. Problema morto só chama lembrança. Caio terminou os 30 dias no meu sofá e alugou um quarto simples perto da obra. Poderia ter ficado mais, mas eu não ofereci. Ele também não pediu. No dia em que saiu, colocou a chave reserva sobre a mesa. Eu disse: Você nunca teve essa chave. Ele respondeu: Agora eu sei. Abraçamo-nos rápido, sem cinema. Senti os ossos dele mais aparentes. Ele ainda era meu filho, já não era meu centro. Essa diferença me salvou de uma nova doença, a de confundir amor com permissão para ser destruído. Marina, por sua vez, começou a dar palestras pequenas para familiares de pacientes. Nada de palco bonito. Cadeiras em círculo, linguagem simples, café no copinho. Ela falava sobre medicação, alimentação, direitos, sinais de alerta, mas no final sempre dizia: Não deixem o cuidador desaparecer. Um dia, uma mulher perguntou quem cuidava dela. Marina apontou para mim, para Dona Celina, para seu Nivaldo, para a casa. Demorei a aprender que cuidador também precisa aceitar colo. Eu quase bati palma. Não bati porque ela me olharia feio. Filha adulta ainda consegue mandar no pai só com sobrancelha. 1 ano depois do diagnóstico, voltei sozinho à clínica onde ouvi pela primeira vez o preço de R$280 mil. Não por nostalgia. Precisava buscar um relatório. O mesmo corredor, o mesmo cheiro caro, gente nova com pastas novas e medo antigo. Sentei na cadeira onde havia feito contas impossíveis. Dessa vez, não contei dinheiro. Contei rostos que tinham aparecido no caminho. Marina na porta com envelope, Nivaldo com motor, Celina com marmita, Sérgio com pendrive, Leandro segurando o pai, Davi com desenho, Caio com a lâmpada do corredor. Minha vida não ficou mais simples, ficou mais povoada.
Isso é uma forma de riqueza que ninguém consegue falsificar em cartório. Quando cheguei à casa Dona Alzira com o relatório, encontrei seu Maurício recebendo alta da hospedagem. Leandro abraçou Marina, depois veio falar comigo. Arrumei folga fixa para trazer meu pai nas revisões, disse, quase orgulhoso. Seu Maurício sorria com a boca sem muitos dentes. Esse menino é bruto, mas é meu. Leandro revirou os olhos, emocionado e irritado, como filho que ainda está aprendendo a aceitar carinho em público. Vi Caio observando do portão. Ele entendeu. Não precisei dizer nada. Na última cena que guardo desse período, estávamos todos na cozinha da casa numa tarde de vento. Chovia fino. A geladeira fazia barulho. Marina revisava uma ficha. Caio apertava parafuso de uma cadeira. Davi desenhava no chão. Eu passava café. Uma mulher recém-chegada dormia no quarto, exausta da viagem. O marido dela tomava banho quente pela primeira vez em 2 dias. Nada ali parecia grandioso para quem olhasse de fora. Para mim, era uma revolução sem bandeira. Minha casa, que quase foi arrancada por ganância, agora tinha cheiro de café para estranhos. Abri a caderneta e escrevi a penúltima frase daquela fase. Nem toda herança vai para sangue. Algumas voltam para o mundo e, assim, salvam o sangue do que ele virou. Marina leu por cima do meu ombro e reclamou. Ficou poético demais, pai. Estou velho, tenho direito. Davi perguntou o que era poético. Caio respondeu antes de mim. É quando o vô fala bonito para não dizer que está chorando. Todos riram. Eu também, porque era verdade. A última frase eu escrevi mais tarde, quando a casa já estava silenciosa. Do lado de fora, o portão azul rangia com o vento. O desenho de Davi tremia preso pelo ímã de Joaninha. Meu pulmão puxava ar com esforço, mas puxava. Pensei em todos os números que me assombraram. 280 mil reais, 355 mil reais, 720 mil reais, prazos, parcelas, multas, audiências. No fim, o número que importava era outro, uma respiração depois da outra. Escrevi: enquanto eu respirar, esta casa também respira. Fechei a caderneta, dessa vez sem peso, só com cuidado. Na semana seguinte, um jornalista local pediu para gravar matéria na casa Dona Alzira. Eu quase recusei. Tinha medo de transformar dor em vitrine, medo de virar personagem bonzinho de domingo, medo de Caio assistir e achar que aquilo era recado para ele. Marina ouviu minhas desculpas e foi direta. Pai, se aparecer na televisão ajuda alguém a doar colchão, a senhora que vem de ônibus dorme melhor. O resto é vaidade nossa. Ela tinha razão. Gravei sentado na varanda, camisa simples, bengala encostada na cadeira. O repórter perguntou como nasceu o projeto. Eu poderia contar toda a traição. Não contei, disse apenas. Nasceu quando eu precisei de tempo e descobri que muita gente precisa de teto para ganhar tempo. A matéria foi ao ar numa noite de quinta. O telefone da casa não parou no dia seguinte. Gente oferecendo roupa de cama, pedreiro oferecendo sábado, uma farmácia doando fraldas e suplementos. Também vieram curiosos, claro, e 2 oportunistas querendo aparecer em foto. Dona Celina expulsou um deles com tanta classe que parecia diplomata armada de concha de feijão. Caio assistiu à matéria sozinho. Depois me mandou mensagem. Obrigado por não contar o pior. Respondi. Eu contei o necessário. Ele escreveu. Um dia eu queria conseguir fazer o mesmo. Não respondi. Algumas mensagens precisam ficar trabalhando dentro da pessoa. Pouco tempo depois, Renata me procurou fora da casa. Eu estava varrendo folhas da calçada, mais para teimar do que por necessidade. Ela desceu de um carro simples, sem salto, cabelo preso. Posso falar 2 minutos? Fiquei em pé, apoiado na vassoura. Ela disse que venderia algumas joias para cumprir parte da reparação, que não queria Davi crescendo ouvindo versões pela metade. Eu fiz coisas horríveis. Falou quase sem voz. Esperei o mas. Ele não veio de imediato. Isso me surpreendeu. Depois ela completou. Não estou pedindo perdão. Só estou avisando que não vou disputar a cabeça do Davi contra vocês. Olhei para aquela mulher que um dia rira da minha doença numa sala de cartório. Poderia feri-la com uma frase. Tinha frases prontas, afiadas. Mas Davi estava do outro lado de tudo. Faça isso por ele, não por nós, respondi. Ela assentiu. Antes de ir embora, olhou a placa azul da casa Dona Alzira. A mãe de Caio teria gostado daqui?
A pergunta me pegou sem defesa. Lúcia, minha esposa, tinha morrido antes de ver a pior versão do filho. Talvez isso fosse misericórdia. Teria, eu disse, e teria brigado comigo por demorar tanto a enxergar Marina. Renata abaixou os olhos. Foi embora sem se despedir direito. Mesmo assim, deixou menos veneno no ar do que trouxe. Naquela noite contei a Marina. Ela ouviu quieta, mexendo uma sopa. Você acredita nela? Perguntou. Acredito em atitudes repetidas. Uma fala só é recibo sem pagamento. Marina riu. O senhor está ficando bom nisso. Aprendi com boleto. Caio chegou depois, cansado da obra, e soube por Davi, que contou que a mãe tinha visto a casa do vô que ajuda a gente. Ele ficou pensativo. Não defendeu Renata, não atacou. Apenas disse, tomara que ela consiga ser melhor com ele do que foi com a gente. Foi a primeira vez que ouvi meu filho desejar melhora sem tentar controlar o resultado. O tempo, esse contador cruel, continuou passando. Completei 63 anos com um bolo pequeno na varanda da casa. Nada de festa grande. Pacientes, voluntários, vizinhos, Marina, Caio e Davi cantaram parabéns desafinados. Seu Nivaldo me deu uma miniatura de barco feita com madeira de demolição. Dona Celina me deu um avental escrito Fiscal do Café. Marina me deu uma caneta boa, para parar de escrever com aquelas canetas falhando. Disse, Caio me deu uma caixa simples de ferramentas restauradas, algumas minhas que ele limpou sem eu perceber. Dentro havia um bilhete. Não dá para consertar tudo, mas posso parar de quebrar. Guardei sem ler em voz alta. Mais tarde, quando todos foram embora, sentei com a caneta nova e escrevi o bilhete dele inteiro dentro da caderneta. Não porque ele merecesse virar herói, porque aquela frase era um fato, e fatos pequenos, se repetidos, viram estrada. Eu não sabia onde Caio chegaria. Não sabia quanto tempo meu corpo me daria. Não sabia se a casa Dona Alzira duraria décadas ou se lutaria sempre por doação. Mas já não precisava controlar o final para sentir que minha história tinha deixado de ser roubo. Eles tentaram me tirar patrimônio, voz e pressa de viver. No fim, eu ganhei uma casa cheia de vozes, uma filha finalmente vista e um filho obrigado a caminhar sem aplauso. Se essa história tocou você, comenta quem ficou do seu lado na pior hora. Deixa o like e se inscreve para acompanhar mais histórias fortes.